A compreensão da filosofia como modo de vida representa uma das mais profundas e exigentes interpretações do que significa filosofar. Longe de ser apenas um exercício abstrato ou um conjunto de teorias sistemáticas, a filosofia, nessa perspectiva, constitui uma prática existencial que envolve a transformação integral do sujeito. Essa visão encontra formulação exemplar nos trabalhos de Pierre Hadot e remonta, em sua origem, à figura paradigmática de Sócrates. Filosofia como prática existencial. Para Pierre Hadot, a filosofia antiga não pode ser compreendida adequadamente se for reduzida a um discurso teórico. Segundo ele, as escolas filosóficas da antiguidade, estoicos, epicuristas, cínicos e platônicos, concebiam a filosofia como um modo de vida, mode de vie, isto é, um conjunto de práticas destinadas a formar o caráter, orientar a conduta e transformar a visão de mundo do indivíduo. Hadot destaca que os textos filosóficos antigos não eram escritos com a finalidade de sistematizar conceitos de maneira puramente acadêmica, mas como instrumentos pedagógicos voltados à formação espiritual. Nesse sentido, a filosofia era inseparável dos chamados exercícios espirituais. Práticas como a meditação, o exame de consciência, a memorização de máximas, o controle das paixões e a contemplação da totalidade do cosmos. Essa abordagem implica uma inversão da concepção moderna dominante, segundo a qual a filosofia é essencialmente uma atividade intelectual. Para Hadot, o discurso filosófico é secundário em relação à vida filosófica. Primeiro vem a escolha de um modo de viver. O pensamento, então, emerge como expressão e aprofundamento dessa escolha. O exemplo de Sócrates. A figura de Sócrates encarna de maneira singular essa concepção. Diferentemente de muitos filósofos posteriores, Sócrates nada escreveu. Sua filosofia se manifestava inteiramente em sua maneira de viver, em seu comportamento público e em seu método de diálogo. Nos relatos de seus discípulos, especialmente em Platão, Sócrates aparece como alguém que dedicava sua vida à busca da verdade e ao cuidado da alma. Sua prática filosófica consistia no diálogo constante, no questionamento das certezas estabelecidas e na exposição da ignorância, tanto a própria quanto a dos outros. Esse método, conhecido como maiêutica, não visava transmitir um conteúdo doutrinário, mas provocar uma transformação interior no interlocutor. O célebre imperativo socrático, conhece-te a ti mesmo, não deve ser interpretado como um convite à introspecção psicológica no sentido moderno, mas como uma exigência ética, examinar a própria vida, submeter suas crenças ao crivo da razão e orientar a existência segundo o bem. A coerência entre pensamento e vida é o traço distintivo de Sócrates. Sua morte, aceita voluntariamente em nome da fidelidade à verdade e às leis da cidade, constitui o testemunho máximo de que, para ele, a filosofia não era um discurso, mas um compromisso existencial absoluto. Exercícios espirituais e transformação do sujeito. A noção de exercícios espirituais, central em Hadot, ilumina a dimensão prática da filosofia antiga. Esses exercícios não são meramente religiosos, mas filosóficos no sentido estrito. Visam a transformação do modo de perceber, julgar e agir. Entre os principais exercícios destacam-se a atenção a si mesmo, prosoche, vigilância constante sobre os próprios pensamentos e ações, a meditação sobre a morte, prática destinada a relativizar as preocupações cotidianas e a orientar a vida segundo valores mais elevados, a distinção entre o que depende de nós e o que não depende, fundamental no estoicismo, visa a serenidade diante dos acontecimentos externos. A contemplação do todo, exercício que amplia a perspectiva individual, inserindo o sujeito na ordem do cosmos. Essas práticas evidenciam que a filosofia, entendida como modo de vida, não se limita à aquisição de conhecimento, mas implica uma verdadeira conversão do olhar, uma mudança na forma de estar no mundo. Filosofia moderna e perda da dimensão existencial. Hadot argumenta que, a partir da modernidade, a filosofia passou por um processo de institucionalização que a distanciou de sua função originária. Inserida no contexto acadêmico, ela se tornou progressivamente uma disciplina especializada, marcada pela análise conceitual e pela produção de sistemas teóricos. Embora essa transformação tenha contribuído para o rigor metodológico e para o desenvolvimento crítico, também implicou, em muitos casos, a perda da dimensão existencial da filosofia. O filósofo passou a ser visto mais como um especialista do que como um modelo de vida. No entanto, Hadot não propõe um retorno ingênuo ao passado, mas uma recuperação consciente daquilo que a tradição antiga pode oferecer. A ideia de que o pensamento filosófico deve estar enraizado na experiência vivida e orientado para a formação do sujeito. A atualidade da filosofia como modo de vida.
A concepção da filosofia como modo de vida mantém uma relevância notável no mundo contemporâneo. Em um contexto marcado pela fragmentação, pela aceleração e pela superficialidade, a filosofia pode oferecer um caminho de interiorização, disciplina e sentido. Retomar essa perspectiva implica reconhecer que o verdadeiro valor da filosofia não reside apenas na elaboração de teorias, mas na capacidade de transformar a existência. Filosofar, nesse sentido, é aprender a viver, é ordenar os desejos, clarificar os pensamentos, orientar as ações e buscar uma unidade entre conhecimento e vida. Assim como em Sócrates, e conforme reinterpretado por Hadot, a filosofia permanece, em sua essência mais autêntica, um exercício contínuo de formação do ser humano, um caminho exigente, mas profundamente fecundo, para aqueles que desejam não apenas pensar melhor, mas viver melhor.